Boa noite, amigos. O nosso convidado de hoje tem um nome pesadíssimo, né? O avô dele foi um grande dentista de Pernambuco, dos pioneiros. O pai dele é um grande dentista de Pernambuco. E ele resolve ser dentista com o mesmo nome, Adilson Torreão Neto. Por que odontologia, Adilson? Eu penso nisso desde pequeno, né? E aí ainda teve uma época que eu ainda bambiei e tal, ainda quis economia. Mas aí eu acabei voltando e estou aqui até hoje. Mas sua mãe, que é médica, não tentou botar na sua cabeça de ser médica? Não, ela sempre tentou fazer eu ir para odontologia mesmo. E minhas irmãs, ela meio que tentava empurrar para medicina, mas ela tentava empurrar para odontologia para eu seguir o caminho com meu pai. E você, pequenininho, ia lá no consultório do seu pai? Ia desde pequeno. Quando eu era mais novo, assim, tinha uns 14 anos, eu comecei a ir até para ficar no laboratório, vendo os processos e tudo. Mas no 14 anos não tratou de dente de ninguém, não, né? Não, só ficava no laboratório vendo como eram os processos e tal. Ô Adilson, por que você foi estudar em Campinas? Eu não pensava muito em ir para lá, não. Nem sabia, nem conhecia minha faculdade e tal. Só que aí, no ano do meu vestibular, aí eu fui ler e tal, e pesquisei, aí conheci a faculdade, mas eu nem tinha conversado com o pai nem nada. Eu tava na academia uma vez, aí ele mandou uma mensagem, não sei o quê, tem tal faculdade. Uns amigos meus indicaram, aí poxa, eu já vi essa faculdade, é massa mesmo. Vamos pensar. Aí a gente foi lá, conversou com os amigos dele, tinha uma amiga bem próxima que dava aula lá. A gente conversou tudo e viu que era uma faculdade muito boa e resolveu que era a melhor faculdade. Porque o Brasil é o país do mundo que tem mais faculdade de odontologia, né? É verdade. Mas essa de Campinas é especial. Ela é a melhor faculdade particular do país em todas as faculdades de saúde. E de odontologia, se não me engano, ela está em segundo ou terceiro. Fica atrás da USP, eu acho. E talvez da Unicamp. E que diabo é odontologia digital? Aí é um caminho da odontologia hoje em dia que está seguindo... É mais um método que uma odontologia assim em si. Ela vai fazer a mesma coisa que a odontologia antigamente fazia, que a de hoje faz, só que mudando o método. Ela facilita mais o processo, agiliza às vezes, deixa mais preciso também. Mas em que sentido? Qual é a diferença fundamental da odontologia tradicional para a odontologia digital? Ela diminui muitos processos, né? Por exemplo, a gente trabalha com um laboratório de prótese que faz nossos dentes e tal, lá de São Paulo. Para a gente fazer com eles no método tradicional, a gente teria que moldar o paciente e tudo. Aí meio que fazia um modelo, um manequim da boca do paciente, enviava por correio para lá, aí ele enviava de volta o dente feito por correio, aí tinha todo esse processo. Com a odontologia digital, a gente consegue ter o paciente lá na nossa cadeira, a gente vai escanear o paciente, e aí, nesse escaneamento, a gente consegue um arquivo da boca do paciente e a gente envia por arquivo coisa de 5 minutos. 5 minutos ele recebe lá, ele faz o projeto, envia de volta, ou ele pode enviar só o arquivo do dente e a gente pode pedir ou imprimir o dente numa impressora 3D ou fresar, que é uma máquina que tem algumas brocas, ela fresa a cerâmica, ela corta a cerâmica, deixa o formato de dente e sai perfeito. E essa coisa em 3D é igual ao real? Quer dizer que o dente vem certinho? Vem certinho. Olha, uma das especialidades do seu pai é a odontologia que embeleza as pessoas. Você está entrando nesse campo também? Estou entrando também. Que é a especialidade dele, né? E tornar as pessoas mais bonitas. Agora, tem uma coisa que nessa área é preciso cuidado. É uma tal de lente. E tem pessoas que botam lente nos dentes e fica horroroso, né? É verdade. Mas a gente preza muito pelo natural hoje em dia, porque muita gente bota, porque teve uma época, eu acho que hoje em dia já está caindo mais isso, mas teve uma época que estava na moda ter lente. Aí muita gente queria colocar lente parecendo que era lente, parecendo que era artificial, porque queria dizer que tinha lente nos dentes, sabe? E aí ficava um negócio artificial e o povo achava o máximo isso. Só que aí também teve muita gente que, muitos dentistas gastavam muito dente, sabe, para fazer isso. Enquanto a gente sempre prezou por ser minimamente invasivo, só fazia o que era necessário. Se tinha uma queixa estética, a gente ia ajeitar só o que precisava para deixar o sorriso bonito e de forma que ficasse natural. Muita gente chegava num sorriso muito bonito e
passava a broca e colocava a lente. Ficava um sorriso artificial, mas o paciente achava o máximo porque era lente de contato. Que diabo é lente de contato de dente? O que é? Lente de contato, na verdade, não é nenhum um procedimento em si. Lente de contato é um nome que se dá ao efeito óptico de uma faceta, que é só a face da frente do dente. Quando ela fica muito fininha, ela fica transparente. Parece uma lente de contato de olho mesmo. Aí se dá esse nome. Mas, na verdade, é só uma face do dente que você cola na frente. Agora, é preciso escolher a cor, né? Porque às vezes você vê pessoas com aquela idade que não há possibilidade de estar tão branco como ali, né? É verdade. Essa é a questão da naturalidade, né? Questão de você saber dosar. Tanto forma quanto cor em si. Mas você, assim tão jovem, já tem esse diálogo com o cliente? Eu converso com meus pacientes. Quem é que dá mais trabalho? É o paciente ou a paciente? Eu acho que é a paciente. A paciente. Porque a paciente quer ficar mais bonita, né? É verdade. Elas são geralmente mais vaidosas e aí acaba que às vezes pesa um pouco a mão, sabe? Querem mais, aí eu vou lá e explico. E atendem. Aí eu explico. Elas escutam muito, né? Mas aí eu explico. Explico que em foto parece legal, mas ao vivo você vai enjoando daquilo, pode ficar artificial. O ideal é o mais natural possível. Olha, a garota propaganda do seu pai é Joelma, né? Você já tem uma, não? Ainda não. Mas quem Rodia aparece aí. Era Tereza Colo, agora é Joelma, que realmente o dente de Joelma é muito bonito. A Joelma já teve 11 vezes Covid-19. Então, ainda bem que conseguiu superar 11 vezes a Covid e o dente continua bonito. Graças a Deus. Agora, confesse pra gente, a sua broca dói ou não dói? Dói não. Conversa. 0,2. Essa é 0,2. É diferente, por exemplo, das brocas de quando seu pai começou para a broca de hoje? Não, a broca em si não mudou tanto, não. Talvez granulações existem hoje, algumas granulações mais finas, para um desgaste menor. Porque, olha, eu fico impressionado com o seu pai, com os equipamentos que ele tem. 2.000, como é que escolhe na hora? Diz, número tal e não sei o quê. Aí é experiência, estudo. É muita variedade mesmo. Acho que é necessário você conhecer para saber ter um leque maior de oportunidades. Assim. Oportunidades não, mas de instrumentos. Porque há alguns anos eu dei o conselho a seu pai, ele adota, ele não chama broca não. Porque você ouvir o nome broca, já está doendo só verdade. de ouvir o nome a broca, né? É verdade. Mas em alguns casos a broca é absolutamente necessária, né? Sem dúvida. Qual é o grande inimigo da dentição? É a cárie. O que é a cárie? A cárie, na verdade, é uma doença. Uma doença, é? É uma doença. Uma doença multifatorial. Muita gente pensa que é só comer doce, é só não escovar o dente, mas na verdade tem vários fatores. Até porque ela não se dá do dia para a noite, ela precisa de um tempo. E aí ela precisa de tempo, ela precisa de uma alimentação rica em carboidrato, que ela é uma bactéria que ela precisa se alimentar de carboidrato. Aí ela abaixa o pH da saliva, da boca, e aí, com o pH baixo, o tecido do dente vai soltando o mineral, vai ficando mais mole, aí vai desgastando e aí vai perdendo o dente. Aí, quando passa a primeira camada, o primeiro tecido do dente, aí vai rápido, aí que se dá o nome cárie, fica preto, tudo, fica vazio dentro. E por que é que dor de dente dói tanto? Eu acho que é pior do que dor de dente, só dor de ouvido, mas dor de dente dói. Dói. Por quê? Porque é muito enervado, né? E, tipo, o dente dói porque, imagina uma cavidade rígida, onde tá cheio de nervo lá dentro. Tem sangue, tem a polpa do dente, né? Isso. Aí tem vasos sanguíneos, tem nervos, e é rígido em volta. Quando a cárie vai chegando, ele vai meio que inflamando. E aí ele começa a inflamar dentro de um espaço rígido. E aí começa a pressionar aquilo. E aí por isso que dói tanto. Você deve ter a filosofia da odontologia moderna. Arrancar o dente só no último caso, né? No último caso. Enquanto puder salvar... Enquanto puder salvar, a meta é sempre salvar o dente.
Por mais que pô, hoje em dia tem casos que você vê só tem a raiz do dente praticamente e você consegue levantar. Agora, sempre se diz aí que o Brasil é um país dos banguelos, é verdade isso? Tem muita gente que não cuida dos dentes de pedra. Aliás, em reportagem a gente vê muita gente aparecendo sem os dentes, né? Ainda tem muita gente com falta de saúde oral, mas se dá também muito por conta de saúde precária aqui no Brasil, porque a gente tem muito dentista, a gente tem muita faculdade de odontologia, a gente é o país que tem mais dentista do mundo. Mas aí, como isso aí também tem um lado ruim, né? Porque como a gente tem muito dentista, a gente tem muito dentista que não é tão qualificado, que aí quando você vai ver, às vezes o dentista faz mais mal do que uma doença faria, do que uma cárie. Porque vai ver o paciente não precisava extrair tal dente, ele vai extrair, entendeu? Com tanta faculdade de odontologia, devia ter um exame como tem o exame da Sim, não há ordem, dúvida. porque tem muita faculdade de direito e tem uma seleção que é o exame da ordem, né? É verdade. Porque, como você diz, tem dentistas e dentistas, né? É isso aí. Olha, o seu pai tem um setor infantil. Você vai lá para trabalhar, vai lá para passear, vai lá para olhar. Eu vou lá só pra dar uma olhada, pra ver mesmo. Mas eu não trabalho muito com público infantil, não. Por quê? Nunca gostei muito. Na faculdade eu ainda atendia pacientes assim, mas aí eu não me identifiquei muito, sabe? Acho Mas- muito trabalhoso. Acho que tem o dom, pra quem tem o dom mesmo. O dente de leite é igual ao dente normal, Não, ele tem algumas características. mas tem cárie. Tem também. Normal. Essa questão é normal. Mas que você aprendeu na faculdade, os pais devem cuidar, levar os filhos para um dentista a partir de que idade? Assim que nasce já é legal levar para ver a questão do freio labial. Porque muitas vezes tem que cortar e tudo. É legal. O quê? Freio labial? É. É um carro? Tem um freio, o dente tem freio, é? É um tecido que ele segura o lábio. E aí, às vezes, a criança... Tem o freio lingual também, não é só o freio labial, não. Que aí, algumas crianças têm a língua presa e tal. Geralmente é por causa disso. É só fazer um cortezinho, 2 pontinhos e tá resolvido. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o doutor Adilson Torrião Neto. Adilson Torrião Neto, o implante evoluiu com essa odontologia digital? Sem nenhuma dúvida. Muito. Hoje em dia já temos implantes impressos em 3D, feito por impressora, sem toque de mão nenhuma no processo, 100% por robô. Mas quem é que define? Porque o robô pode fazer coisa, mas tem que ter o dedo do Aí dentista. Não, hoje em dia também temos a questão de guia cirúrgico, que é... Eles imprimem em 3D meio que um encaixe. Parece um Lego. Você encaixa no... Você vai fazer um implante, por exemplo, atrás dos dentes. Você perdeu um dente lá atrás. Você tem os dentes da frente e você ainda tem dente. Você só vai botar um implante lá atrás. Aí ele faz Ele imprime, meio que o negócio parece um Lego. Você encaixa nos dentes que ainda tem. E aí nele fica um buraquinho onde você vai encaixar o implante. É só você encaixar e colocar. É um guia cirúrgico. Olha, o seu pai tem uma frustração de não ser fotógrafo, que ele só vive com a máquina fotográfica lá com os clientes. Você também usa a máquina fotográfica? Eu também. Pra quê? Gosto muito de fotografar. Na faculdade eu não fotografava muito, mas assim que eu cheguei na clínica comecei a fotografar e criei gosto pela coisa. E onde é que a fotografia lhe ajuda? Eu acho que me ajuda muito a evoluir também, porque você consegue ver muito mais detalhes, sabe? E aí, nas minhas fotos eu vejo onde é que eu preciso melhorar, onde é que tá bom. E eu também consigo... E é legal também para planejar, para ver... Às vezes você vê um negócio e você não sabe se aquilo é ou não uma cárie ou uma restauração antiga. E aí você tira foto, consegue ampliar, consegue mexer na luz, tudo. Olha, e o menino que nasce coelhinho, dentusco, tem jeito? Sem nenhuma dúvida. Hoje em dia tratamos muito com Invisalign também.
que é o aparelho, mas aí é tranquilo, com o aparelho mesmo resolve. Invisalign já dá para resolver. Também Invisalign tem algumas limitações, mas Mas como é, aconselhar o uso do aparelho? O aparelho também se modernizou. Tem uns também invisíveis, né? o Invisalign justamente é esse que ele é invisível. Na verdade, ele é transparentinho, ele é impresso também em 3D. E aí vem várias plaquinhas e cada plaquinha movimenta um pouquinho, sabe? Ele vai movimentando aos pouquinhos. Por exemplo, tem 70 plaquinhas, aí toda plaquinha ele vai movimentando um pouquinho, você vai trocando a plaquinha de tanto em tanto tempo. E aí ele vai ajeitando aos poucos. O que diabo é esse 3D que você fala? Que a gente conhece 3D do filme, que parece real. O que é esse seu 3D que você 3D fala? que eu digo é impressão em 3D, impressão tridimensional. Porque a gente conhece muito impressão em folha de papel, né? Mas na verdade é aquela impressão bidimensional, só tem pro lado e para cima. Não tem profundidade. E aí a impressão em 3D, ela envolve os três, né? E aí eu impresso em 3D. Doutor Adilson, existe pasta de dente e pasta de dente? Sem nenhuma dúvida também. Existe. O que é que leva o dentista a definir qual a pasta de dente ideal para a pessoa? Depende também, porque as pessoas, elas tem pessoas que têm mais probabilidade de ter cárie, tem pessoas que têm gengiva sensível, tem pessoas que têm problema com, sei lá, com mau hálito. E aí tem pastas específicas para isso, para cada coisa. Tem pasta que diminui a sensibilidade no dente, tem pasta que melhora o sangramento da gengiva, tem pasta que dificulta a cárie. Eu sou do tempo que tinha uma pasta Philips, é usada por 10 entre cada dentista. É pasta Philips, não era do seu tempo não, mas Não, essa pasta não tem era problema. usada por 10 entre cada 10 dentistas. Depois virou a moda do Crest, todo mundo que viajava trazia Crest, mas depois disse que o Crest não é bom. Agora, as opções de pasta de dente são muito grandes, né? E para cada caso, cada caso. São muito grandes. Hoje em dia a gente tem algumas marcas muito grandes. Acho que uma coisa que influencia muito também é a escova. Acho que você tem escovas de cerdas macias hoje em dia, acho que pegou muito na moda. Tem até uma marca muito conhecida que é a Curaprox, que recentemente eu acho que ela deu um boom que muita gente conhece já. Não, ela é importada, mas aí... Como é o nome? Curaprox é o nome. E a escova elétrica, é boa ou é ruim? Eu gosto muito. Eu gosto muito dela. Eu tenho até eu uso toda manhã. Eu não uso todas as escovações, porque eu acho que ela é um pouco menos prática do que a escova tradicional. Mas eu uso toda manhã, sem dúvida. Sempre. Toda manhã eu uso sempre. Qual é o ideal? Quantas vezes a pessoa deve escovar os dentes, doutor Adilson? No mínimo 3 vezes. No mínimo 3 vezes. Eu gosto de escovar depois de toda refeição. Mas o ideal é 3 vezes ao dia. Porque as bactérias da cárie, elas demoram 8 horas para mineralizar, para formar para fixar no dente, sabe? Então, se você escovar a cada 8 horas, você impede que ela se fixe no dente. Então, o ideal mesmo é no mínimo 3 horas, no máximo. Aí, só é não escovar mais de 100 vezes no dia, mas... E tem gente que tem fiscalização, né? Toda hora tá escovando os dentes, É né? perigoso também só se você escovar muito forte. Porque se você escovar forte, você acaba desgastando o dente. Mas aí, se você souber escovar bem o dente, aí você pode escovar tranquilo. Olha, é o dentista que cuida dos problemas da gengiva? Também. Que diabo é a gengiva? Gengiva é a mucosa que reveste o dente. Mas é carne, é dente, que diabo é? Não, é carne. É carne, né? Dessa maneira é carne. Ela é meio que uma mucosa, um tecido que envolve o dente e envolve o osso também, que ali embaixo tem osso, tudo. E ela meio que protege de infecção, tudo, porque a boca é um tecido e o dente ele está incluso no tecido e acaba que fica aberto, né? Só que aí a gengiva fecha. Ela é responsável pela saúde do dente, pela saúde toda a boca, na verdade. E quando ela sangra, já é um problema? Quando ela sangra na escovação, geralmente é porque ela já está inflamada. Geralmente é porque ou você está escovando muito forte, ou a gengiva está inflamada por questão de bactéria mesmo. Algum micro-organismo, ou uma cárie, talvez. Ou apenas biofilme mesmo. Olha, e quem está sempre junto do seu
objeto de trabalho é a língua, né? A língua está sempre dentro de dentro. A língua precisa ser tratada, doutor Adilson? Não, ela só precisa ser escovada mesmo. É que muita Mas gente não escova a língua, né? Muita gente não escova. É importante escovar. Principalmente por causa do mau hálito. Às vezes as bactérias também fixam na língua. Aí você escova para tirar esse biofilme. E quais são as principais razões que criam o mau hálito? O bafo, como se diz, né? Ele pode ser proveniente de duas coisas, né? Ele pode ser proveniente também tanto de um meio gástrico, se a pessoa tiver um gastrite, uma esofagite, alguma coisa assim, você pode escovar o dente aí, o que for, que nunca vai ficar bom. Você vai precisar tratar a doença. Mas quando é da boca, é mais fácil. Geralmente falta de escovação, ou você pode usar um bochecho também para melhorar, mas acho que escovação já melhora bem. Mas Principalmente a língua. Ô, doutor Adilson, o beijo não traz problema não, o chamado beijo de língua, como se diz, né? Não traz problema não. É bom e não traz problema, né? Sim, isso aí não traz problema não. Agora, quem causa problema às vezes por dentro é o tal do vinho, né? É verdade que a pessoa que toma vinho escurece os dentes? Escurece um pouco porque não sei se o certo é corante, mas é uma bebida muito escura, ela vai escurecendo o dente. Mas nada que se deva proibir, nem dizer que faz mal, nem nada. Não, e depois se você tomar o vinho e fizer um bochecho com a água, esse problema tem. Agora, alguns casos que quem toma muito vinho vai ter que clarear. Mas ele faz um clareamento depois e volta. E essa sua odontologia resolve o problema de clarear dente? Resolve também. A gente, é o mesmo clareamento que a gente fazia antigamente, na verdade, né? Já existem alguns mais modernos que você tem que usar por menos tempo. Porque o chato do clareamento, você pode fazer o do consultório ou o caseiro, né? Mas o caseiro chato é que você tem que ficar muito tempo com a plaquinha. Antigamente você ficava 4, 5 horas com a plaquinha. E hoje em dia já tem alguns gés que você coloca que fica 1 hora, sabe? E o de consultório é bem mais simples. Você vai lá, 3 sessões geralmente, passa 45 minutos com gel nos dentes e ele dá uma clareada legal. Antigamente ainda se fazia o uso de um laser, só que já existem estudos mostrando que esse laser só causava risco ao dente. Ele não melhorava o clareamento, porque ele aquecia e aí o dente aquecendo ele gerava um certo dano ao dente, sabe? Mas aí a gente já cortou isso aí. E o laser é usado em outras ações da odontologia? O laser é usado para tudo hoje em dia. Pode ser usado para cicatrização, de cirurgia. Quando faz a cirurgia, você bota o laser lá para cicatrização. Tem algumas pessoas que a mandíbula trava. Aí você usa o laser para dar uma relaxada na musculatura. Você pode usar o laser também em caso de lentes de contato. Tem laser hoje em dia que você coloca o laser para soltar a lente de contato. Você não precisa ir com a broca soltar ela. Você coloca o laser e a lente de contato sai. E aí já é algo bem mais moderno também. Agora, o dentista pode... você já está fazendo botox? O dentista pode botar botox. Pode. Eu não faço, não. Lá na clínica a gente não tem essa área de harmonização orofacial. Lá na faculdade eu estudei tudo, mas eu não pretendo mexer com isso, não. Olha, essa harmonização, alguns casos são realmente muito bons, mas alguns casos são tenebrosos, né? É verdade. Tem alguns casos... o que é aquilo, que eu acho que o bonito é o natural, sabe? Então é legal você fazer alguma coisa para ajeitar algum defeito, alguma discrepância muito grande. Mas hoje em dia muita gente faz e fica todo mundo com o rosto igual, sabe? Isso aí eu não acho legal, nem acho interessante. Acho que a galera pesa muito a mão, fica com as mandíbulas quadradas. Mas sabe fazer? Não sei. Não aprendeu, não? Não aprendi, não. Não, porque hoje tem muita gente, inclusive sem ser médico, sem ser dentista, fazendo harmonização facial. E alguns casos são, como eu já disse, horríveis, né? É verdade. É isso que eu estou dizendo. Muita gente... A galera acha bonito fazer a harmonização. Aí não quer fazer a harmonização que fique perceptível. A galera quer fazer para todo mundo saber que aquela pessoa fez. Que aquela pessoa fez a harmonização facial. Não é aquilo, vou fazer uma harmonização facial aqui para ajeitar um defeito que eu tenho no rosto, mas eu não quero que ninguém perceba que eu fiz. Não, a galera faz o pessoal faz para
mostrar que fez. Certo. Nós queremos agradecer ao doutor Adilson Torreão Neto, porque eu já vi ele está preparado para seguir essa saga do Adilson Torreão, do pai, do avô, e com certeza dentro de pouco tempo, quando os cabelos estiverem branco, um pouquinho branco, como o do seu pai, você ainda estará ainda melhor, até porque esse aumento da modernidade é cada coisa. Mas a odontologia estética é seu objetivo maior. É o meu objetivo maior. Tornar as pessoas mais bonitas. Isso aí. Principalmente as mulheres. Principalmente as Homem você mulheres. deixa feio. Nós queremos agradecer ao doutor Adilson Torreão Neto, que, como eu já disse, está seguindo a tradição de família e do nome. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.